Olá, hoje eu vou tentar falar um pouquinho sobre o que seria o homem sexualmente livre. Este canal nosso no YouTube tem trazido, neste canal eu tenho tentado trazer vários temas e esse da sexualidade nem sempre ainda passeou muito por aqui, mas nós vamos provavelmente incluí-lo com um pouco mais de regularidade. As pessoas sempre pensam na liberdade sexual, no homem sexualmente livre, como aquele tipo garanhão que tem acesso com facilidade a todas as mulheres, que chega com coragem, ousadia na paquera, que não é tímido, que não é desinibido, que não é envergonhado, que não tem nenhum medo de fracasso sexual, nenhuma dificuldade na área sexual, que chega firme, ousadamente e que é meio que um rei, assim, como se fala meio de brincadeira, um macho alfa, esse que domina o território, afasta os outros machos e também não tem problema nenhum em chegar perto das mulheres. Não é esse o modo como eu penso sobre o que seja um homem sexualmente livre. O homem sexualmente livre, para mim, é um homem que não é obcecado pelo assunto sexual. O homem sexualmente livre, para mim, é um homem que não está aflito e preocupado em ter que ser o melhor, o mais legal, o mais competente, não tem que ser o grande garanhão, não tem que ser um cafajeste, não é? Que tenha essa cara de pau de chegar firme e intenso em cima de todas as mulheres que der chance e não perder nenhuma oportunidade de ter uma relação sexual, forçando a barra sempre para que isso aconteça, quer dizer, como se fosse uma medida de competência, de valor e de virilidade, o indivíduo ter, vamos dizer assim, uma larga e farta experiência quantitativa, coragem para chegar em qualquer tipo de mulher. Isso não é liberdade. Para mim, isso me parece mais uma coisa até compulsiva, quer dizer, o indivíduo obrigado a agir de acordo com o padrão, de acordo com a norma, de acordo com aquilo que é o bacana na nossa sociedade. Quer dizer, ter o cafajeste como um padrão de referência da masculinidade e da virilidade. E inclusive com pegada, quer dizer, um cara que chega com firmeza, etc., que impressiona muitas mulheres. Mas não é esse o homem sexualmente livre. No meu modo de pensar, o homem sexualmente livre é aquele que não tem problema de desempenho sexual, que não se preocupa com isso. Aquele que, inclusive, em determinadas situações, fracassa sexualmente, não é? Ou porque se sentiu inibido diante de uma mulher que ele valoriza muito, ou porque se sentiu inseguro diante de um envolvimento emocional que parece que está crescendo numa velocidade maior do que ele dá conta, ou porque ele se sentiu mal à vontade por causa de algum comportamento mais ousado, ou mais agressivo, ou mais violento mesmo por parte da mulher, que tomou iniciativas demais, o que nem sempre agrada a todos os homens. Então, o homem sexualmente livre seria aquele que fracassa em paz, aquele que, na realidade, não se sente obrigado a nenhum tipo de desempenho, nenhum tipo de performance, e aquele que não fica totalmente desengonçado, sem jeito e envergonhado porque fracassou. Quer dizer que tem, na verdade, um comportamento mais parecido até com o das mulheres nesse sentido, porque as mulheres, quando fracassam sexualmente, elas não se sentem nem um pouco... Fracassam quer dizer, não conseguem chegar ao clímax, não conseguem ter nenhum grande prazer na relação, a não ser o das carícias, o do encontro, mas não chega ao orgasmo, elas não se sentem diminuídas ou por baixo. Pelo menos não se sentiam. Hoje também começam a se sentir com problemas, porque parece que elas são obrigadas a ter performance também. Então a preocupação com performance começa a atingir as mulheres, que aí deixam de ser também sexualmente livres. E começam, inclusive, a fazer coisas muito desagradáveis, como, por exemplo, fingir o orgasmo. Fingem um orgasmo para mostrar que são competentes, quando na realidade não estão indo muito bem naquela relação, porque talvez não estejam gostando tanto, ou porque não estejam admirando tanto aquele parceiro, ou porque o parceiro não sabe fazer as coisas do jeito que agrada a ela, né? Então, essa coisa de fingir o orgasmo, principalmente o orgasmo vaginal, já mostra também uma preocupação com performance nas mulheres. Quer dizer, ao invés dos homens conseguirem avançar e se livrar da preocupação com performance, se sentir confortáveis quando fracassam, não se sentirem acuados e pressionados
e com obrigação de ter que ser os garanhões, parece que agora as mulheres também têm preocupação de performance. Então a liberdade sexual não é isso. Liberdade sexual é o indivíduo ficar sereno com aquilo que é a sua natureza. Quer dizer, se ele gostar de uma moça e ele quiser e decidir ser um indivíduo absolutamente leal e fiel, ele pode perfeitamente recusar situações sexuais sem isso significar que ele está sendo, vamos dizer, dando indicações de que ele não é viril ou não é macho. Ele pode perfeitamente ficar tranquilo e conciliado com as dimensões do seu pênis e não tem que ficar achando que a dimensão do pênis, por exemplo, também é uma medida de mérito ou de valor do homem, porque tudo isso mede falta de liberdade, obrigatoriedade, necessidade de ir atrás de padrões que são os padrões coletivos. E, na realidade, o homem livre é aquele que não tem obrigação de seguir padrão coletivo nenhum, que age de acordo com a sua consciência e que responde de acordo com a sua natureza. Quer dizer, um indivíduo que é sexualmente livre e quando ele tem fracasso sexual, por exemplo, ao invés de ele ficar deprimido, se achando doente, culpado, indo no urologista para ver se tem algum problema neurológico ou físico, ele simplesmente pensa que, quem sabe, a circunstância, o contexto, o aspecto psicológico que envolveu aquela relação não era o mais confortável para ele e que, portanto, aquele fracasso é um fracasso justo. Ou seja, o pênis, como eu já disse uma vez de brincadeira, tem sempre razão. Se ele não funciona, é uma questão de ir atrás de saber qual é a razão que está por trás dessa dificuldade e não ficar em pânico, envergonhado, se sentindo diminuído, humilhado ou coisa que o valha. Esta, sim, seria a hora em que um homem seria sexualmente livre. Quantos homens existem sexualmente livres? Pouquíssimos, não é? A grande maioria se sente péssimo quando fracassa, parece que é um indivíduo de casta inferior. Não é nada disso, as pessoas têm que aumentar o grau de entendimento sobre si mesmo, sobre a questão sexual, para poderem viver melhor e mais felizes. Bem, essa é mais uma participação aqui no nosso canal do YouTube. Se você gosta, inscreva-se e acompanhe toda semana, ou quase toda semana, temos novidade por aqui. Até a próxima.